18h13, o Radar de Notícias está de volta para esse segundo bloco que marca a sabatina do Radar de Notícias com o candidato do Solidariedade, o ex-prefeito Eloy Pietá. Eu vou passar a palavra para o senhor fazer suas primeiras considerações, mas agradeço ao senhor, ao Marcos que está aqui, a toda a sua equipe que permitiram que o senhor estivesse conosco. O cronômetro já está na tela. Como eu disse, os 30 minutos serão utilizados pelo candidato. Ele fará o gerenciamento do tempo como quiser, mas esses 30 minutos englobam o boa noite do candidato, as respostas e também o tempo para suas considerações finais. Dito isso, a partir de agora o tempo do senhor começa a contar. Candidato Eloy Pietá, seja bem-vindo à sabatina do Radar de Notícias. Eu que agradeço, André, agradeço também ao Leonardo. E quero começar prestando minha homenagem ao saudoso Pedro Notaro, porque no dia de amanhã completa um ano do falecimento dele. E eu sempre tive a honra, a alegria de estar aqui no programa com ele, né? E, infelizmente, né, ele nos deixou prematuramente. Então, e eu quero agradecer muito aqui ao Radar de Notícias, uma enorme tradição aqui de comunicação na cidade de Guarulhos, com muita gente que acompanha esse programa e por aqui acompanha as notícias da cidade. E agora, as questões eleitorais, e eu estou à disposição aqui para as questões que você quiser fazer, André. Então, vamos a ela. O senhor deixou a prefeitura no final de 2008, depois de 2 mandatos. O senhor foi eleito e reeleito. Começo a nossa sabatina perguntando ao senhor, candidato, por que quer governar a cidade de Guarulhos quase 2 décadas depois? Por 2 motivos. Primeiro, pela indignação, né, de como as coisas se deterioraram em termos da administração pública da cidade. A cidade de Guarulhos cresceu bastante nesse tempo. Por exemplo, tem regiões que se verticalizaram, estão se verticalizando, como, por exemplo, a região dos Pimentas, a região de Bom Sucesso, parte ali da região do Taboão, e outras regiões que, Itapejica, por exemplo, onde havia fábricas, agora apartamentos, e também a região da Ponte Grande, enfim, houve mudanças significativas do ponto de vista das iniciativas individuais e empresariais na cidade de Guarulhos, mas a prefeitura ficou travada. Então há um descompasso entre o que é privado, que cresceu, e o que é público, que estacionou. Então, e isso repercutiu enormemente, por exemplo, com a questão da precarização na área da saúde. Então, essa indignação é a primeira razão, porque eu atuo na ação social e como eleito na cidade de Guarulhos, eu atuo há 50 anos na cidade. Durante 26 anos exerci cargos eleitos pelo povo, né? Então, a segunda razão é que eu tenho compromisso com a cidade. Isso é, se eu estou indignado com coisas que estão acontecendo nas diversas áreas, e eu tenho capacidade de agir para solucionar problemas que vão se acumulando, então essa é a segunda razão. Isso é, eu estou disposto a dar novamente a minha contribuição para resolver complexos problemas que se acumularam na cidade de Guarulhos em todas as áreas, inclusive na própria organização da Prefeitura Municipal. É claro que o principal motivo do senhor estar aqui, nós queremos ouvi-lo sobre ouvir as principais propostas do senhor para os principais problemas, mas, por obra do acaso, calhou do senhor estar aqui conosco horas depois da divulgação de mais uma pesquisa eleitoral. Nós vamos fazer análise detida dessa pesquisa no último bloco, mas eu não posso perder a oportunidade de perguntar ao senhor, candidato, como que o senhor recebeu os números do Instituto Paraná Pesquisas? Rapidamente aqui, o Instituto aponta o senhor na liderança com 31,4% das intenções de voto e um empate técnico na segunda colocação entre o vereador Lucas Sanches com 20,4% e o deputado estadual Jorge Wilson com 17,1%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, mas numericamente o Lucas Sanches está à frente. Pergunto ao senhor, candidato, como que o senhor recebeu esses números e mais, se me permite.
Surpreende o senhor o fato do candidato Lucas Sanches aparecer numericamente na segunda posição? Olha, na verdade, essa disputa entre os dois segundos colocados é histórica, né? E o fato de eu estar na liderança da pesquisa também é desde o início do ano passado, né? Então, há uma certa, eu diria, estabilidade nas posições, né? Mas, ao mesmo tempo, uma disputa grande na segunda colocação, né? E agora, por que eu considero que há uma maioria dos que são entrevistados considerando que eu deveria ser o prefeito, né? Isso, você vê, já acontecia no período do ano passado, quando nem pré-campanha tinha, no período da pré-campanha e agora nesses dias aqui, 19 dias de campanha. O povo compara os candidatos, né? Compara quem ele conhece ou quem não conhece, quem ele tem uma confiança e quem ele tem ou desconfiança ou incerteza, né? Então, o fato de eu ter sido prefeito 8 anos bem avaliado, sair com 84% de aprovação e persistir presente na cidade esse tempo todo, né? Eu moro no mesmo lugar há 28 anos, quando eu não era prefeito ainda, né? Então, ando pela cidade toda, prossegui conhecendo todos os bairros e olhando a eles com um olhar, inclusive, de prefeito, sem selo, né? Sem ter poder nenhum para resolver questões. Então, eu acho que essa homenagem que os entrevistados fazem a mim, ela tem essa razão de ser e é sempre comparação, né? Porque se tem 6 candidatos, eles vão comparar como é que é um, como é que são os outros 5, como é que cada um dos outros. Então, mas a gente está procurando fazer uma campanha que se espalhe, abranja toda a cidade em torno de programa de atuação do que nós vamos fazer na prefeitura nas diversas áreas e nas diversas regiões da cidade. Candidato, quero perguntar para o senhor o seguinte: de fato, o senhor é o único que tem a condição de dizer ao eleitor que foi prefeito, que já foi testado 2 vezes, inclusive, na cadeira de prefeito. Mas depois que o senhor sai da prefeitura, o senhor tentou uma eleição em 2016, à época ficou em terceiro. Em 2020, o senhor ficou em segundo, derrotado no segundo turno. E um traço bastante característico das manifestações do senhor, da campanha do senhor, é dizer mais ou menos o seguinte: já fiz, você sabe o que eu já fiz e sabe o que eu posso voltar a fazer. Mas nas outras 2 vezes que o senhor tentou voltar à prefeitura, o senhor foi derrotado. Pergunto ao senhor candidato o seguinte: o que leva o Eloy Pietá a crer que em 2024 vai ser diferente? É só ver como é que eu melhorei, né? Se você diz que em 2016 eu fui o terceiro colocado, em 2020 o segundo, agora eu posso ser o primeiro. Mas, viu, é que o país viveu conjunturas diferentes, né? Em 2016 eu era o candidato do PT, e o segundo governo do Almeida não estava bem avaliado. O primeiro governo dele estava bem avaliado porque ele foi reeleito, né? Ou pelo menos avaliado por uma maioria dos eleitores, né? E já em 2020 havia uma conjuntura um pouco diferente. O PT já tinha tido uma recuperação, né? E não total, né? Mas era um ano em que a pandemia ela facilitou muito a vida dos prefeitos, porque as pessoas se preocuparam mais em sobreviver
do que no conjunto de outros problemas, né? De transporte coletivo, de habitação, outras coisas. As pessoas estavam querendo viver, não pegar a pandemia e não fazer parte dos 700 mil mortos. Então, quem estava no governo, se estava dando uma atenção a esse problema, tinha uma vantagem em relação a quem era um cidadão normal, comum, que não tinha nenhum hospital, nem nenhuma ação específica. E agora, em 2024, e 2020, o prefeito era candidato à reeleição. Agora, em 2024, ele não é mais candidato à reeleição, está com um índice de desaprovação bem maior do que a aprovação, algo do tipo de 60 a 40, conforme algumas pesquisas, e há uma desconfiança em relação aos candidatos que se apresentam, porque nenhum deles tem experiência de ter sido prefeito. É diferente. Em 2020, eu estava disputando com alguém que era prefeito. Eu ex-prefeito, com alguém que era prefeito. Agora, em 2024, eu, ex-prefeito, né, bem avaliado na minha época, com outros candidatos que não têm essa característica e que, portanto, há sobre eles muitas incertezas. Quanto a mim, as pessoas já sabem como eu sou, como eu ajo, né? E por isso que eu posso apresentar propostas do que eu vou fazer para a cidade de Guarulhos, no geral, em cada região, a partir daquilo que eu já demonstro do que eu fiz quando fui prefeito. Não é o caso de nenhum dos outros candidatos. Então vamos às propostas, candidato. Nas primeiras páginas do plano de governo que o senhor apresentou à Justiça Eleitoral, o senhor chama de, abre aspas, ação desastrosa, fecha aspas, o fechamento da Proguaru. Se o senhor for eleito, é sua intenção recriar essa empresa ou algo parecido? E se sim, em quais moldes seria essa recriação? Eu gostaria de dizer duas coisas, André, a você e a quem está nos acompanhando. Em primeiro lugar, eu defendo o emprego como algo básico para as pessoas. Então é o seguinte, foi um erro tremendo do atual governo desempregar 4.700 pessoas, dos quais cerca de 4.400 eram concursados e de larga tradição na Proguaru e, portanto, também num período da vida que não é fácil conseguir outro emprego, né? Porque você pode olhar qualquer dado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que sai todo mês, quem que é normalmente admitido nas empresas, quem está lá com 18 a 29 anos, né? E quem que normalmente é dispensado, quem está acima dos 50 anos. Então, isso aí foi algo, eu diria, desastroso do ponto de vista do respeito ao direito ao emprego das pessoas. Então, eu defendo o emprego. Bom, o que a atual gestão fez? Ela colocou empresas terceirizadas que contrataram trabalhadores para fazer o que a Proguaru fazia. Eu defendo o emprego destes trabalhadores. Defendo o emprego destes trabalhadores. Portanto, eu não vou fazer nenhuma ação, né, que prejudique o emprego de quem está trabalhando. Mas, e quem trabalhava e está desempregado, né, na Proguaru? Então, nós vamos buscar criar uma nova Proguaru, né, porque a prefeitura precisa de um braço que seja seu e não apenas de empresas que não são suas, para medidas, às vezes, constantes e outras vezes emergenciais. Por exemplo, dava uma inundação, quem é que ia lá? Imediatamente a Proguaru. Né? Dava um desabamento, quem é que ia lá? Imediatamente a Proguaru. Uma empresa, braço da Prefeitura de Guarulhos. A Prefeitura vai ter que ter uma empresa desse tipo. E nós vamos fazer uma pesquisa, inclusive, dos trabalhadores que eram da Proguaru, pessoas experientes,
né? E saber a situação de cada um deles e delas. Se a pessoa mudou lá para Pernambuco, voltando à sua terra, etc., né? Ela não está necessariamente precisando de nós agora aqui, né? Mas se a pessoa está no desabrigo, está na dificuldade, né? Nós vamos procurar olhar por esses trabalhadores, fazendo o resgate daquilo que não devia ter sido feito com eles. E nós vamos criar uma nova para Guaru, dialogando bastante com todos os setores da administração pública de Guarulhos e a Câmara Municipal, no sentido de qual nova para Guaru nós precisamos, para quais atividades nós precisamos. Eu tenho ideias, mas nós vamos, por exemplo, nós precisamos de uma empresa que dê uma capacidade própria da prefeitura, inclusive de fiscalizar as terceirizadas. Nós precisamos de uma empresa que pense o futuro. Vai vir o metrô para Guarulhos, o que vai acontecer naquela região? Quais medidas precisam ser tomadas? Vai estender o trem até São João e Bom Sucesso? Vai ter a alça de acesso ao Rodoanel? O que isso repercute? E quais outras medidas precisam ser tomadas em relação ao futuro da cidade de Guarulhos? Então, a Proguaru não será exatamente a mesma Proguaru que foi, mas é uma Proguaru em face das novas necessidades que a cidade de Guarulhos tem como um braço auxiliar da administração direta da prefeitura. Candidato, tem uma parte do plano de governo do senhor, entregue à Justiça Eleitoral, que o senhor elenca como um dos princípios da candidatura do senhor a diminuição das desigualdades sociais. Com base nisso, eu levanto o seguinte quadro ao senhor. Dados do Cadastro Único do ano de 2023 apontam a cidade de Guarulhos como a segunda cidade em todo o estado de São Paulo com a maior população em situação de rua, atrás apenas da capital, São Paulo. O que o senhor propõe para, ao menos, atenuar, diminuir a quantidade de moradores em situação de rua na cidade de Guarulhos? Para você ver, a capital é a maior cidade, Guarulhos é a segunda cidade, o IBGE falou agora 1.345.000 habitantes, e estamos na segunda posição, melhor é que nós estivéssemos lá numa posição bem lá atrás, né? Mostrando que o poder público cuidou dessa questão. E, na verdade, não houve nenhuma modificação positiva na atual gestão da prefeitura em relação a isso. Até coisas erradas, de colocar um albergue lá no Bambi, a 20 quilômetros aqui do centro da cidade. Como é que a pessoa que é morador de rua vai se deslocar para um bairro? Porque o morador de rua, ao mesmo tempo, ele tem uma atividade econômica. Ele é como aquele vendedor ambulante que tem que estar onde tem movimento. Então, ali que se dá a atividade econômica dele. Então, agora também, eu tive esses dias eu fiz uma reunião com moradores de rua, né, perguntando para eles como é que eles viam, como é que é possível a solução para eles, né? E eles, eu senti neles o seguinte, né? O morador de rua, ele está lá por razões as mais diversas, né? Está lá por desemprego, por briga na família, às vezes porque bebeu demais e criou confusões, outras vezes porque psicologicamente ele não se sentiu mais bem lá. Ele tem várias razões por estar ali na rua. E tem razões econômicas também, isso é, atividades que ele faz e que lhe dão o sustento. Então, o que eu senti? A solução de albergue, né, não tendo outra, é necessária, né? Mas, normalmente, a pessoa que não se deu bem na família vai se dar bem com 100 pessoas no mesmo galpão, no mesmo local, né, que é o albergue, né? A pessoa gosta de ter privacidade, né? Então, um quartinho com banheiro, né,
é muito melhor do que uma área lá com camas e tal, em que ele tem que conviver com todas as outras pessoas. Tem quem goste, tem quem não goste, né? Mas a outra questão é a atividade de trabalho, né? Não quer dizer que todos estejam a essa disposição, mas eu diria em cada 10, pelo menos 4, se você conseguir uma boa atividade econômica para eles saem da rua, né? Eu vou citar, para concluir o exemplo aqui, o meu amigo Lino, que era morador de rua histórico. Quando é que ele saiu da rua, né? Quando ele completou 65 anos e conseguiu o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O que ele fez? É o salário mínimo. Alugou um quartinho, aí começou a ter o fogão, a cama, né? O lugar para colocar a roupa, né? Um banheirinho para tomar banho, e hoje é um cara feliz, né? E ele não está num albergue, né? Então, o trabalho dando uma renda para a pessoa é importante. Por isso, o que nós vamos fazer é tratar o morador de rua nas mais diversas dimensões, buscando uma solução que seja moradia. Perfeito. Candidato, quero perguntar para o senhor o seguinte: soube que ainda hoje o senhor pegou um intenso engarrafamento na região do Bom Sucesso. Eu já ouvi o senhor falar sobre um estudo que o senhor pretende fazer sobre o destino das pessoas e a origem. Isso, a origem e o destino das pessoas. Queria saber do senhor o seguinte: esse estudo de destino e origem seria uma etapa inicial para mapeando ali, sabendo os principais pontos de deslocamento do munícipe? Seria essa uma etapa anterior para eventualmente fazer obras estruturais como pontes, viadutos ou outras coisas? O que o senhor pensa sobre isso? É isso, e para o transporte coletivo e o transporte das pessoas, né, por carros, etc. Então é o seguinte: quem faz pesquisa de origem e destino na Grande São Paulo é o metrô, né? Mas como nós não temos metrô aqui, né, então eles pesquisam quanta gente daqui vai buscar a estação Tucuruvi, quanta gente daqui vai buscar a estação Penha, né, ou outras estações, ou agora o trem aí com a estação Secap, estação Aeroporto, para pegar o sistema de trilhos da capital, etc. Mas não tem uma pesquisa que seja feita pela administração local no sentido de os hábitos comuns das pessoas, né? Porque nem todos se deslocam no mesmo horário, né? Mas por que tem horário de pico, né? Porque ali tem uma turma grande que se desloca no mesmo horário, né? Então, mas isso não é em todos os lugares exatamente da cidade. Pode ter vias alternativas, né? Algumas que você dá prioridade para o ônibus, mas dá chance para os carros terem uma via alternativa, mas não basta a alternativa já existente, você tem que dar um cuidado nela. Se tem valeta, você tem que tirar a valeta, né? Se o piso do asfalto está irregular, você tem que... Se estaciona dos dois lados, tem que deixar estacionar num lado só, né? Então, com essa visão científica do deslocamento das pessoas, nós vamos conferir com o nosso conhecimento já pragmático da cidade e com o conhecimento da cidade que tem os motoristas de ônibus, por exemplo. Eles sempre fazem aquele trajeto. Eles vão ser muito importantes para a nossa gestão. Eles vão ser conselheiros nossos, os motoristas de ônibus. Mas, então, a gente junta a pesquisa científica com o conhecimento prático dos administradores públicos, por exemplo, do pessoal do trânsito, né? E também com o conhecimento prático de quem faz aqueles trajetos continuamente, como os motoristas de ônibus. Então, a gente vai juntar isso, né, e dizer, ó, as prioridades estão aqui, as prioridades estão ali,
E assim é que nós vamos começando, desde o início da gestão, a definir os problemas. Se demorar um pouquinho a pesquisa, não quer dizer que a gente já tem alguns locais óbvios, evidentes. Por exemplo, o trevo de Bom Sucesso que você citou, né? É evidente que tem que duplicar aquela parte da Juscelino Kubitschek entre o trevo e a Avenida Jurema, né? Então, isso aí não precisa de uma pesquisa de origem e destino. Então, tem lugares, a entrada da Ponte Alta na Avenida Pascoal Tomeu, que também engarrafa para a turma de Bom Sucesso, está evidente, né? E tem outras evidências na região do Taboão e tal, mas a cidade é imensa e a gente vai ter uma classificação. Aqui está mais grave, aqui está mais grave, aqui está menos grave, etc. Candidato, como o senhor pode reparar aqui logo acima de mim, estamos nos 10 minutos finais e eu acredito que o senhor vai querer ter algum tempo para suas considerações finais. Então, eu vou pedir para o senhor, se possível, tentar ser um pouco mais conciso para que a gente possa tratar de outros temas. Mas, aproveitando... Vamos fazer um ping-pong, então? Maravilha. Aí você vê ali o que você tem a me perguntar. Então, vamos num ping-pong aqui. Isso. Uma pergunta bem direta. Vou pedir licença para o senhor para deixar rapidamente de lado a questão das propostas, uma pergunta importante que eu não posso deixar de fazer para o senhor. O candidato Eloy Pietá, estando no segundo turno, o candidato quer ter o apoio do Alencar, do PT e mais do que querer. O candidato Eloy Pietá acha que é possível, considerando esse contexto em que o senhor tem sido chamado de traidor, a vice escolhida pelo senhor tem sido bombardeada com uma série de notícias consideradas falsas. O senhor quer ter o apoio do PT no segundo turno e o senhor acha que é possível? Olha, uma turminha pequena que dirige o PT achava que eu era prisioneiro, né? Então, o fato de eles queriam transformar a minha presença no PT como se eu tivesse amarrado em grilhões, né? E que, portanto, podiam fazer qualquer coisa que fizesse e que eu teria que me submeter, né? Então, na verdade, eu tive que me libertar desses grilhões de um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo. Agora, a maioria daqueles que simpatizam com o PT, as pesquisas estão dizendo que estão comigo, né? Por quê? Porque se eu estou com 31%, 32%, 34%, conforme a pesquisa, e o candidato do PT está aí entre 8% e 10%, qualquer pesquisa diz que cerca de 25% do eleitorado de Guarulhos é simpatizante do PT. Então, veja, uma coisa é quem dirige o partido, outra coisa é quem simpatiza com ele. Eu estou com a maioria dos que simpatizam pelo PT. Como é que eu digo isso? Só por minha cabeça? É só ver as pesquisas que indicam também as preferências partidárias e as opções que está tendo cada candidato. Segundo lugar, o segundo turno, né, sempre é assim, as pessoas têm que escolher entre quem fica, né? Então, está evidente que muita gente que gostou do meu governo, mesmo que nesse momento esteja com outro candidato, né, ele vai optar entre quem ficou no segundo turno. Então, eu vejo com boas perspectivas o segundo turno, porque há qualquer um que vier comigo no segundo turno, né, não terá para a população de Guarulhos que provar com certeza o que vai fazer, né? E eu, pela experiência que tenho e pelo conhecimento que o povo tem de mim, eles vão saber dizer, pô, se esse cara agiu assim, fez um governo honesto, fez um governo dinâmico, acho que é melhor ele do que alguém que eu não sei o que será. Se você estiver gostando dessa entrevista, ainda temos cerca de 5 minutos com o candidato Eloy Pietá, não esqueça do seu like no YouTube. Por exemplo, no YouTube, mais de 100 pessoas nos acompanhando e eu agradeço a cada um de vocês que está sintonizado nessa sabatina do Radar de Notícias, mas apenas 57 likes, ou seja, metade da nossa audiência ou não deixou o like porque esqueceu,
ou não estar gostando da entrevista, mas eu acredito que esqueceram. Então, deixe o seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas a entrevista com o candidato Eloy Pietá. Voltando para as propostas, candidato, o número oficial da Prefeitura, no tocante a crianças aguardando vaga em creches, o número oficial é de cerca de 5 mil. Mas nos debates, nas sabatinas que nós já acompanhamos, já ouvimos candidatos dizendo que é 10 mil, 15 mil, por aí vai. O que o senhor propõe para reduzir ou até mesmo acabar com a fila de creches em Guarulhos? Olha, 5 mil é quem foi lá buscar a vaga e não conseguiu. Então, há uma subnotificação disso da falta de vagas em creche. Eu mesmo, outro dia, encontrei o pai com a criança no colo, né? A criança tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Eu perguntei, você já procurou a creche? Ele disse, não, eu ainda não procurei. Então, essa aí é uma subnotificação. Bom, então, um dos nossos objetivos é fazer com que toda criança, pelo menos entre os 8 meses e 1 aninho até os 4 aninhos, ela tenha a possibilidade de ter creche, seja da prefeitura, portanto tem que fazer novas creches municipais, seja de conveniadas, seja também daquilo que a gente instituiu à minha época, chamado de Bolsa Creche. Eu assumi a prefeitura com 5 creches e eu fiz 27 novas creches da prefeitura. Portanto, dessa área eu entendo bastante. Posso eu? Ok, então já está parado o cronômetro, tá certo. Candidato, quero falar com o senhor nesse tempo que ainda nos resta, não poderia encerrar essa entrevista sem falar sobre saúde, que o senhor é um telespectador assíduo aqui do nosso programa, conhece a cidade de Guarulhos, deve imaginar que boa parte das reclamações que nós recebemos diariamente diz respeito à saúde. 2 dos 3 hospitais municipais que nós temos na nossa cidade foram construídos na gestão do senhor. Se o senhor for eleito, para além da construção de novos equipamentos, acredito que o senhor vai citar, por exemplo, o Hospital São João como uma das suas prioridades. Para além da construção de novos equipamentos, quais as principais metas para a área da saúde que o governo Eloy Pietá terá a entregar para a população, se eleito for, a partir de janeiro de 2025? Em primeiro lugar, uma reorganização do sistema de tal maneira que as pessoas possam ter um atendimento em tempo mais breve do que acontece no tempo atual. Por exemplo, a consulta médica, o exame e depois as cirurgias de emergência e cirurgias eletivas, não é? E então, mas para isso também, os equipamentos atuais, eles precisam ser ampliados, como é o caso do Hospital Pimentas, e precisa ter novas unidades básicas de saúde e, em algumas regiões, UPAs, né? Então, e todo mundo está prometendo mais hospitais porque é necessário, né? O Hospital de São João é necessário, o Hospital da Mulher é necessário, né? E agora, o problema é que, na verdade, entre os candidatos, quem tem experiência de fazer hospital sou eu, né? Então, eu vou usar toda a minha experiência nesse sentido de atender essa demanda. Candidato, como temos 3 minutos e 27, eu vou fazer uma última pergunta ao senhor, e se o senhor quiser pode emendar a sua resposta com suas considerações finais, faça a gestão do tempo como o senhor preferir. Mas eu não poderia encerrar nossa sabatina sem perguntar para o senhor o que o senhor propõe para a questão dos servidores públicos. Voltando ao plano de governo que o senhor apresentou à Justiça Eleitoral, está disponível no site DivulgaCand do TSE, por exemplo. Você pode entrar nesse site, ler as propostas do candidato Eloy Pietá e de todos os outros candidatos. Lá você encontra isso, é um site muito intuitivo que eu recomendo, utilizo para fazer as perguntas aos candidatos e também para trazer pautas para vocês. Então, no plano de governo do senhor, o senhor fala o seguinte, fala em, abre aspas, instituir planos de carreiras para os servidores e trazer valorização salarial. Considerando, além da importância que o servidor público tem, é um coração da audiência do Radar de Notícias, mas também é
parte fundamental da cidade de Guarulhos, como que o senhor vai instituir esse plano de carreira? Como que o senhor pretende implementar a valorização salarial destes servidores? Eu estava, inclusive, há dias atrás, conversando com vários servidores, né? E, inclusive, ontem fiz uma reunião também com servidores públicos. Amanhã tenho mais uma, né? Então, na verdade, os planos de carreira foram começados na época em que eu era prefeito. Foram os planos de carreira dos professores e professoras, o plano de carreira da Guarda Municipal, tinha também plano de carreira no extinto, pelo atual governo, no extinto SAI, né? E é claro que nós vamos dar sequência tanto na rediscussão desses planos de carreira, com a participação intensa dos profissionais, dos servidores públicos, como também que toda a prefeitura tenha seu plano de carreira em cada uma de suas áreas. Agora, a valorização salarial também é muito importante, porque houve nessa gestão, inclusive, esse fato aqui de tirar 2% do reajuste que tinha sido dado, que era só de 2% também. Então, isso aqui, eu vou ter que trabalhar muito junto com os servidores municipais, porque eles mantêm a experiência da ação, tanto que o meu lema, né, junto com a nossa vice Fran Correia, é experiência e futuro para Guarulhos. Experiência de quem? Experiência minha, experiência dela, mas é essencialmente também a experiência dos servidores públicos municipais. Porque eles, em cada área, é que continuaram vendo as situações, atuando lá, até se, digamos, não tivesse prefeito, né, eles iam continuar trabalhando. O problema é que o prefeito tem que ser o maestro da orquestra. E não dá para um tocar de um jeito ali, outro tocar de um jeito lá, que aí a música sai errada, né? Então, eu vou trabalhar intensamente com os servidores municipais e para que eles trabalhem com intensa dedicação, né? Não depende só do salário, mas se tiver um bom salário, a pessoa fica mais contente e pode... digamos, quem está contente no serviço está também, ao mesmo tempo, disposto ou disposta a ajudar mais na consecução das metas que são colocadas pelo maestro, que tem um programa de governo que tem que ser aplicado. E eu quero agradecer muito aqui essa oportunidade, porque o tempo está terminando, e aproveitar, com sua licença, de pedir o voto, né, a quem está nos acompanhando. E dizer que o meu número é 77. As razões, né, que eu optei pelo Partido Solidariedade estão públicas, todos as conhecem, e o número é 77. E dizer que eu tenho muito orgulho de ter novamente na prefeitura, como tive como único prefeito da história, uma vice-prefeita. As mulheres estarão representadas na alta administração de Guarulhos. E isso é muito bom. Candidato, desculpe interromper o senhor, mas ficamos dentro dos 5 segundos de tolerância, que ontem também o candidato pediu um tempinho extra apenas para mandar um tchau. Apenas não quero soar grosseiro a quem nos acompanha, mas é que são as regras, precisamos cumpri-las. Mas eu agradeço imensamente pela presença do senhor, obrigado por ter aceito o nosso convite, mais do que isso, por estar presente aqui conosco, de público, na presença do senhor. Agradecer ao Marcos, que está aqui, agradecer a todo o seu staff também, e desejar ao senhor boa sorte na campanha. Estamos entrando aí na reta final e aproveitar que o senhor está aqui para convidá-lo, se o senhor estiver no segundo turno, como as pesquisas indicam, se a eleição fosse hoje que o senhor estaria, deixar registrado de público ao senhor, à sua equipe, que com certeza está nos acompanhando, o convite para que esteja aqui conosco para ou um debate ou para uma nova sabatina. O formato ainda estamos decidindo com a nossa direção. Candidato Eloy Pietá, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Já pode deixar marcada a data aí do segundo turno. Obrigado a você. Tá certo. Né? E a todos que acompanharam esse nosso programa. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo. No